Tema: o uso de aliança. É necessário? Irmão White, algumas pessoas acreditam que é necessário o uso da aliança de casamento. Pode nos falar algo sobre isso? Alguns se têm preocupado com o uso da aliança, achando que as esposas de nossos pastores se devem conformar com este costume. Tudo isto é desnecessário. Bem, segundo o que a senhora acabou de afirmar, o uso de aliança é apenas um costume. Não faz parte de nenhuma doutrina bíblica. Mas o uso da aliança não evita maus entendidos e comentários maldosos? O fato do descaso desse costume ocasionar comentários não é boa razão para adotá-lo. Mas existe exceção para esta sua posição? Nos países em que o costume for imperioso, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança. Tenho um dicionário aqui em mãos. Aqui temos alguns sinônimos para a palavra imperioso. Que manda com energia, sem admitir réplica, que exige obediência, autoritário, dominador, arrogante. A senhora falou de países onde o costume é imperioso, ou seja, onde o costume for obrigatório, autoritário. A palavra imperioso vem do verbo imperar, que nos faz lembrar de imperador, ou seja, aquele que dita leis. Assim, entendemos que, nos países em que esse costume, de usar aliança, se tornou lei, não precisamos causar problemas com as autoridades civis por causa disso, gerando uma perseguição desnecessária. Então isso significa, que nos países onde o uso da aliança se tornou imperioso ou obrigatório, tal uso, será um ponto positivo em nossa obra? Nos países em que o costume for imperioso, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança, que o façam, caso possam fazê-lo em boa consciência. Não achem, porém, nossos missionários, que o uso da aliança lhes aumentará um J ou um tio a influência. Se eles são cristãos, isto se manifestará no cristianismo de seu caráter, suas palavras, suas obras, no lar e no convívio com os outros. Isto se demonstrará por sua paciência e longanimidade e bondade. Eles manifestarão o espírito do Mestre, possuirão sua beleza de caráter, a amabilidade de sua disposição, seu coração compassivo. A senhora pode nos dar um exemplo de um dos países onde o uso da aliança não é obrigatório e que, portanto, não existe nenhuma necessidade ou razão de ser usada. Os americanos podem fazer compreender sua atitude, com o declarar positivamente que esse uso não é obrigatório em nosso país. Nós não precisamos usar este anel. Em resumo, o que a senhora quer dizer? Nenhum centavo deve ser gasto com esse aro de ouro para testificar que somos casados. Qual é seu sentimento ao ver algumas pessoas, entre o povo de Deus, achando que o uso de aliança é necessário? Sinto profundamente esse processo de fermentação que parece estar em andamento entre nós, na conformidade com o costume e a moda. Existe base bíblica contra o uso da aliança e de anéis? O apóstolo deu muito explícitas direções sobre esse ponto. Quero, pois, que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aqui o Senhor, por meio de seu apóstolo, fala expressamente contra o uso de ouro. Que os que têm tido experiência, cuidem em não fazer com que outros se desviem nesse ponto, por causa de seu exemplo. Aquele anel que vos cerca o dedo, talvez seja muito simples, mas é inútil, e seu uso exerce errônea influência sobre outros. Realmente, a Bíblia proíbe o uso de anéis, e a aliança é um anel. No enfeite delas, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Existe até uma ameaça sobre aqueles que usam esses anéis. E naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés,
e as toucas, e adornos em forma de lua. Os anéis, e as joias do nariz. Como a senhora pode resumir tudo o que nos disse sobre o uso da aliança? Nós não precisamos usar este anel, pois não somos infiéis a nosso voto matrimonial, e o trazer a aliança não seria prova de sermos fiéis.